Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente dá continuidade à nossa discussão sobre equações diferenciais e hoje a gente vai trabalhar o método de Frobenius. O método de Frobenius nada mais é do que uma generalização do método de séries de potências que a gente já viu nas discussões anteriores. A novidade do método de Frobenius é que agora a gente pode levar em conta problemas em que as potências de x da nossa série de potências elas podem ser negativas ou mesmo fracionárias. Então é um método mais geral, um método mais poderoso para encontrar soluções em termos de séries de potências, tá? Então, do ponto de vista formal, a generalização é a seguinte, né? A gente sabe que no método de séries de potências, a gente sempre vai procurar por uma solução y de x da minha equação diferencial em termos de uma série infinita de potências de x. Ah, então, aqui também é a mesma coisa. Eu tenho um índice n que vai de zero até o infinito, tenho os coeficientes da minha série, os meus an, e as minhas potências de x. No caso de séries de potência, eu tenho potências de x elevado a n. Só que agora no método de Frobenius eu tenho um grau de liberdade a mais. Eu tenho um outro coeficiente aqui, um outro expoente aqui que é o meu s. Então, em vez de x ser elevado a n, agora x vai ser elevado a n mais s, onde esse s é um número, tá, que a gente vai encontrar a partir da nossa equação diferencial. Então, esse S, a gente vai encontrar ele através da que a gente chama de equação indicial. Vai ter uma equação algébrica que vai determinar os valores possíveis de S. Tá? Então, a partir desses valores de S, eu vou ter uma série correspondente. Então, por exemplo, se S tiver dois valores, eu vou ter duas séries, ou seja, duas soluções para minha solução. Eu vou ter duas soluções para minha equação diferencial. Né? Vou ter um y1 que está relacionado a S1 e y2 está relacionado a S2 no caso de eu ter dois valores possíveis para S. Tá? Mas isso tudo, os valores possíveis de S, vão depender, né, da natureza da equação diferencial. Isso tudo vai depender de como, do problema que você está trabalhando. Tá? Então, por isso que para ilustrar o método, a gente vai partir já para um exemplo. Então, em vez de eu considerar aquela nossa expansão em termos de x elevado a n, agora a nossa expansão é x elevado a n mais s, onde s vai ser um número que vai ser determinado pela natureza da equação diferencial. Tá? Então, vamos partir para um exemplo. O exemplo é o seguinte. É uma equação diferencial de segunda ordem. Então, já posso esperar que o meu s, que aparece aqui na minha expansão, vai ter dois valores. Tá? Eu já posso esperar isso. A equação algébrica, a equação inicial para S, ela vai estar relacionada com o grau da minha equação diferencial. Tá? Então, como exemplo, vamos considerar o seguinte. X², derivada segunda de y, né? Então, x² y duas linhas, mais 4x y' mais x² mais 2 vezes y, e isso aqui igual a zero. Tá? Então, é esse o exemplo que eu vou considerar. Tá? Então, pelo método, a gente considera y, tá? É o mesmo que está ali em cima. Y, que é a minha solução, vai ser um n que vai de zero até o infinito, de an xn mais s. A sua primeira derivada, y', tá? Vai ser soma de n igual a zero até o infinito, de n mais s, an x n mais s menos 1. Tá? É a primeira derivada da linha de cima. Tá? E o y duas linhas de x vai ser soma de n igual a zero até o infinito de n mais s, tá? N mais s menos 1, an x n mais s menos 2. Tá? As relações ficam um pouquinho mais extensas, né? Mas é nada diferente daquilo que a gente vem trabalhando, que a gente já trabalhou anteriormente no método de séries de potências. Tá? Tem essas três expressões que eu preciso. Eu tenho y, y' e y duas linhas. Agora deixa eu expandir isso aqui, só para ver como é que fica. Vamos dividir essa soma, vamos escrever ela
explicitamente. Então, o primeiro termo é n igual a zero, então vai ficar um A0 x elevado a s mais A1 x elevado a s mais 1 mais A2 x elevado a s mais 2 e assim por diante. Tá? Aqui o termo de baixo, o termo da derivada. Para n igual a zero, eu vou ter s A1 x elevado a s, tá? S menos 1, né? Perdão, comecei no n igual a 1, peraí, n igual a zero, né? Então, n igual a zero, aí fica s a zero, né? X s menos 1, tá? Mais, agora n igual a 1, então vai ficar s mais 1 aqui na frente, a1 x elevado a s, né? Cancela esse 1zinho que está ali em cima, mais, vamos pegar o A2, vai ficar S mais 2, A2, X, S mais 1. Tá? E assim por diante, os outros termos. Tá? E aí, por fim, vamos expandir aqui embaixo. Vamos escrever os termos da segunda, da derivada segunda. Então, para n igual a zero, eu vou ter S, tá? S menos 1, A0, x elevado a s menos 2. Tá? Mais, vamos lá, n igual a 1, vai ficar s mais 1 vezes s a1, né? Não a2, a1, x, s menos 1. Tá? Esse é o segundo termo. Tá? Agora, o terceiro termo vai aparecer para n igual a 2. Então, aqui eu tenho s mais 2. E aqui eu vou ter s mais 1, a2, x, s. X elevado a s. Tá? E aí todos os outros termos. Essa a estrutura dessas expansões agora tendo agora esse índice S como um grau de liberdade a mais na minha série, tá? Então eu tenho esses três resultados. Agora vamos considerar cada um dos termos da equação diferencial, tá? A minha equação diferencial está aqui em cima e eu vou escrever cada um dos termos dela, né? Eu vou escrever esse termo que eu vou chamar de 1, aí eu tenho esse outro termo que eu vou chamar de 2, e esse outro termo aqui que eu vou chamar de... Bom, são dois termos aqui dentro, né? Eu posso chamar esse aqui de termo 3 e esse aqui de termo 4, né? Então, eu vou considerar o primeiro termo x quadrado y duas linhas, o segundo termo 4 vezes x vezes y', o terceiro termo vai ser x ao quadrado vezes y, e o quarto termo vai ser 2 vezes y. Tá? Vou olhar cada um deles separadamente, você não precisa fazer isso, tá? Você pode fazer direto, tá? Mas eu vou fazer separadamente para não ter confusão, tá? Para a gente ter todos os termos assim bem aparentes e não se perder. Tá? Então vamos escrever o primeiro termo. O termo 1, tá? Ele é x quadrado vezes y duas linhas. Tá? Então o que eu vou fazer vai ser multiplicar x quadrado por essa expressão que está aqui, né? Por essa expressão em laranja aqui, que representa o y duas linhas. Tá? Então, x ao quadrado vezes y duas linhas vai ser o seguinte. Tá? Então, multiplica por x quadrado. Então, vai ter... vou pegar o termo aqui expandido, tá? Então, vai ficar... S... Vou botar assim, S vezes S menos 1, A0. Como eu estou multiplicando por x quadrado, aí ele cancela esse coeficiente que está aqui em cima, esse expoente, na verdade, né? O 2 cancela esse menos 2 que está aqui em cima. Então vai ficar x elevado a s mais s mais 1 vezes a1 x elevado a s mais 1. Tá? É isso que sobra aqui. Mais s mais 2 vezes s mais 1 a2 x elevado a s mais 2. Tá? O termo geral, né? Como é que fica o termo geral? Isso aqui é a mesma coisa que soma 2 vezes s mais 1 a 2 x elevado a s mais 2. Tá? O termo geral, como é que fica o termo geral? Isso aqui é a mesma coisa que soma 2 vezes s mais 1 a 2 x elevado a s mais 2. Tá?
de n igual a zero até o infinito. Vamos, em vez de escrever isso aqui, deixa eu escrever eu posso escrever em termos do último termo aqui da soma, né? Até o enésimo termo da minha soma, tá? Isso aqui é igual a mais, bom, já tem mais ali em cima, né? Mais três pontinhos, mais o n mais s, n mais s menos 1, a n x elevado a n mais s. Tá? Cancelo o menos 2 quando eu multiplicar pelo 2 do x quadrado aqui, né? Por esse expoente aqui, x quadrado. Tá? Então, esse é o primeiro termo da minha equação diferencial. Agora vamos para o segundo termo. O segundo termo, pessoal, é esse aqui. É 4xy'. Então, vamos lá. 4xy'. Tá? Então, isso aqui vai ser 4, né, que vai vir da multiplicação, 4s a 0, x elevado a s, tá? Cancela o expoente 1 que está aqui, por causa do 1 que vem do x, tá? Mais 4 s mais 1 a 1, xs mais 1, mais 4 s mais 2 a 2, xs mais 3. Tá? Perdão, mais 2. Mais 2, porque já tem um lá, vem um, fica S mais 2. Mais 3 pontinhos, mais... Agora vamos escrever o enésimo termo, que é o termo geral, né? Que é para N, né? Para o valor N desse meu índice. Então, isso aqui é mais 4 N mais S a N x N mais S. Tá? Então, tá aí o meu segundo termo da minha equação diferencial. Agora vamos para o terceiro. O terceiro é x² vezes y. Tá? Parecido com esse primeiro, só que agora, em vez de y duas linhas, eu tenho a própria função y. Tá? Então, vamos escrever esse termo. O terceiro termo é x² y. Tá? Então, isso aqui vai ser a 0, tá? X S mais 2, tá? Mais A1, que é para N igual a 1, X S mais 3, mais 3 pontinhos, AN, X N mais S mais 2. Tá? Só fazendo a multiplicação. Então, aqui é o terceiro termo. Mas vejam o seguinte, pessoal, olha só o que a gente tem. No primeiro termo, a gente tem o expoente, o último expoente aqui, para o expoente, para o valor n, né, do meu índice, no termo geral aqui da minha série, eu tenho x elevado a n mais s. No segundo termo, eu também tenho x elevado a n mais s. Mas aqui no terceiro, pessoal, perceba que eu tenho n mais s mais 2. Tá? Isso pode dificultar na hora de eu construir as equações ordem a ordem, né? Depois a gente pode construir o quadro lá das ordens dos expoentes de x, né? Dos valores dos expoentes de x. Isso pode atrapalhar. É interessante que nesse ponto a gente deixe todos os expoentes do termo geral iguais, né? A gente iguale, a gente consiga colocar x elevado a n mais s aqui, x elevado a n mais s aqui, já estão, né? E aqui eu tenho que colocar também x elevado a n mais s. Tá? Mas como é que eu faço isso? Eu tenho que mudar o nome do meu índice, eu tenho que redefinir o meu índice n. Tá? Eu vou redefinir meu índice n da seguinte maneira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um índice m como sendo n mais 2. Tá? Aí como é que vai ficar o meu termo geral? O meu termo geral, que é esse aqui, ele vai ficar A, tá? Agora, eu deveria escrever N, mas agora eu tenho que escrever M menos 2, né? Porque dessa equação que está aqui, M igual a N mais 2 significa que N é igual a M menos 2. Tá? Então, aqui vai ficar A índice M menos 2, x elevado, agora vejam, eu tenho N aqui,
e eu tenho mais 2 aqui. Então, vou pegar n mais 2 e vou chamar de m, como eu tenho aqui na minha definição. Então, isso vai ficar m mais s, tá? Então, agora eu troquei o índice. Mas vejam, é um índice que vai correr de zero, enfim, no caso aqui eu estou redefinindo, né, o meu zero. Se n for igual a zero, se esse n for igual a zero, agora eu tenho m igual a 2. Mas no final das contas, isso não importa, porque o que vai importar não vai importar o nome desse índice, M, P, Q, que eu estou chamando, ou posso chamar de novo de N. Não vai importar, porque no final das contas o que manda para eu construir as minhas equações é a potência que x está elevado, certo? E essa potência aqui é a mesma potência que esse que está aqui em cima e esse que está aqui em cima. A diferença é que em vez de eu usar a letra N, eu estou usando a letra M. Então aqui, pessoal, não importa, não faz diferença, eu posso voltar a usar a letra N, tá? Eu posso escrever isso aqui como A, N menos 2, X, N mais S. Ah, não importa se eu chamar de M ou N, porque eu já estou levando em conta a minha definição, a minha redefinição do índice. Vejam, eu já estou levando em conta aqui que o primeiro termo ele vai aparecer sempre para n igual a 2. Né? Então, para n igual a 2 vai ser o primeiro termo que essa parte da minha equação vai contribuir. Tá? Então, esse é um passo interessante, é um passo importante, na verdade, porque é algo que facilita muito na hora de construir as equações, tá? As equações algébricas para definir, para obter a relação de recorrência. Tá? Então, isso é um passo importante porque ele clareia, né, ele mostra que no final das contas, nesse caso, para essa equação, o termo geral aqui da série, de cada uma dessas séries, de cada um desses termos, eles têm o mesmo expoente, que é sempre x elevado a n mais s. Tá? Então, deixa eu só escrever aqui. Esse termo geral, na verdade, ele é igual a n, n menos 2, x elevado a n mais s. Tá? Então, agora com isso, pessoal, a gente pode criar o nosso quadro, tá? O nosso quadro de potências. Como eu já falei, não Ah, não, falta o 4, né? Falta o termo 4 antes de fazer o quadro. Tá? Então, a gente fez essa mudança no índice do termo 3, tá? Tá aqui o resultado. Agora, a gente vai para o quarto termo da equação diferencial, que é 2, tá? Que é 2 vezes y. Tá? É o último termo e a gente pode construir o nosso quadro. Tá? Então, o termo 4 é simplesmente 2 vezes y, tá? Onde y é a expressão em série da minha solução, né, que eu estou procurando. Então, isso aqui vai ser 2 vezes A0, x elevado a s, mais 2A1, x elevado a s mais 1, mais, pode botar 3 pontinhos aqui, 2AN, x, n mais s. De novo, aqui o termo geral tem esse expoente que eu gosto, né? Esse expoente que aparece em todos os outros termos, x elevado a n mais s. Tá? Deixa eu só escrever melhor esse s. X elevado a n mais s. Muito bem, agora eu tenho os 4 termos da minha equação. A soma deles, né, a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a zero. Isso dada a minha equação diferencial. Né? O termo 1 mais o termo 2 mais o termo 3 mais o termo 4 tem que ser igual a zero. E eu vou usar isso, né? Vou construir meu quadro e vou usar isso para obter as equações algébricas que definem cada uma desses coeficientes A1, A2, A3, A0, A1, A2, A3, AN. Tá? Então vamos lá. Então no nosso quadro, a gente primeiro, na primeira coluna, a gente coloca os termos da equação diferencial. Então o primeiro termo é x² vezes y duas linhas. O segundo termo é 4x vezes y'. Depois eu tenho x² vezes y. E por fim, 2 vezes y. Tá? E aqui em cada uma das colunas que segue, eu vou colocar então, a potência de x. Né? A primeira potência que a gente tem, a menor potência de x que a gente tem, vamos colocar aqui, x elevado a s. Tá? A outra potência seguinte é x elevado a s mais 1. Tá? Depois, x elevado a s mais 2, e aí tem infinitos termos, tem um monte de termos aqui.
E aí o termo geral é x elevado a n mais s. Tá? Então agora a gente vai pegar, né, por exemplo, a gente vai pegar o primeiro termo e vai olhar qual é o coeficiente de x elevado a s. Então, no primeiro termo, o coeficiente de x elevado a s é s vezes s menos 1 vezes a zero. Tá? Então, vou colocar aqui. S menos 1 a zero. Tudo bem, então o próximo termo é o coeficiente da potência x elevado a s mais 1 no primeiro termo. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê que esse coeficiente é S mais 1 vezes A1. Na verdade, está faltando um S aqui, pessoal. Desculpem. Tá? Aqui tem um S, que eu esqueci de escrever. Tá? É isso, né? Está faltando um S. Isso mesmo. Tá faltando um S. Tá? Isso. Porque quando N é igual a 1, se eu olhar aqui para cima, tem um S vezes S mais 1. Quando N é igual a 2, vai ser S mais 2 e assim por diante. Tá certinho. Tá? Então, o coeficiente é S vezes S mais 1. Tá? S vezes S mais 1 vezes A1. Tá? O próximo agora é o coeficiente de x elevado a S mais 2. É esse aqui do primeiro termo. Tá? Então, x elevado a S mais 2 vai ser esse coeficiente que está aqui, que é S mais 2 vezes S mais 1 vezes A2. Tá? Então, vai ficar S mais 1, S mais 2 vezes A2. Tá? E agora o termo geral, que é N mais S menos 1. Meu S está feio aqui. A N. Tá, pessoal? Então a gente finalizou os coeficientes do primeiro termo. A gente tem que fazer a mesma construção agora para os outros termos, né? Aqui para o segundo termo e colocar aqui todos os seus coeficientes para cada uma das potências, tá? Então vamos olhar o segundo termo. O primeiro coeficiente é 4s vezes a zero. Tá? Então colocamos aqui. 4s vezes a zero. O próximo é 4s mais 1 a 1. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui. 4s mais 1 vezes a 1. O próximo é 4s mais 2 vezes a 2. Tá? E o termo geral do segundo termo, tá? Que é esse aqui, tá? É 4 vezes n mais s vezes a n. Tá? Então, 4 vezes n mais s vezes a n. Tá? Esse é o segundo termo. São os coeficientes do segundo termo da equação diferencial. Agora vamos para o terceiro. Estamos quase terminando. Tá? O terceiro termo é o seguinte, pessoal. Ele não tem... vejam só, a potência inicial é s mais 2. Tá? Então, eu não tenho x elevado a s, nem x elevado a s mais 1. A primeira potência em x é x elevado a s mais 2. Então, vamos escrever o coeficiente aqui, que é justamente a zero, né? É justamente a zero, tá? Então, escrevemos aqui. X ao quadrado vezes y começa com um a zero aqui. E o coeficiente do termo x elevado a n mais s é a n menos 2. Tá? Muito bem, esse foi bem fácil, né? O outro também é fácil, né? Que é só 2 vezes y. Então, aqui vai ser 2 a 0. Aqui vai ser 2 a 1. Aqui vai ser 2 a 2. E aqui vai ser 2 a n. Muito bem, formamos o nosso quadro. Agora, como a gente sabe que isso aqui, mais isso, mais isso, mais isso tem que ser igual a zero, significa que cada um das potências em x também tem que ser igual a zero, né? A soma desses coeficientes de x elevado a s tem que ser zero, a soma dos coeficientes x elevado a s mais 1 tem que ser igual a zero, e assim por diante com as outras colunas, para que a soma desses termos aqui seja igual a zero, como manda a minha equação diferencial. Cada potência tem que ser zero, né? A soma dos coeficientes de cada potência tem que ser zero separadamente, tá? Então, vamos olhar primeiro para essa coluna aqui.
esses coeficientes, a soma desses coeficientes tem que ser igual a zero. E é dessa coluna aqui que a gente vai tirar a nossa equação para S, a nossa equação inicial, que vai determinar quais são os valores possíveis de S para minha solução, né? Quais são as séries que eu tenho que levar, quantas séries independentes eu vou precisar levar em conta para construir a solução geral da minha equação diferencial. Então vamos olhar para a primeira, aqui para a primeira coluna, tá? Então a gente sabe que a soma desses coeficientes, né? Este coeficiente mais esse e mais esse tem que ser igual a zero. Então vamos escrever aqui embaixo. Então, da potência da soma, vamos colocar assim, somando os coeficientes da potência, que é a primeira coluna, né, da potência x elevado a s, a gente vai ter s menos 1 vezes a zero, mais 4s vezes a zero, mais 2 a zero. Isso aqui tem que ser igual a zero. Obviamente, eu posso colocar o a zero em evidência. Isso aqui vai ficar s menos 1, mais 4s, mais 2 vezes a zero. E isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Então, como a zero pode ser qualquer coisa, eu não sei se ele é zero ainda, né? Então, a zero pode ser qualquer coisa. Para que essa relação seja satisfeita, então esse termo entre chaves obrigatoriamente tem que ser igual a zero. E aí eu tenho uma equação algébrica para o meu índice, para o meu fator S, né? Para o meu expoente S, a minha equação inicial. Então eu tenho S quadrado menos S mais 4S mais 2 igual a zero. Isso implica, aí a gente pode simplificar aqui, né? Tenho 4S aqui, menos S do lado dele, então eu tenho S quadrado menos S, perdão, mais 3S, tá? Mais 2. Tá? Essa é a minha equação que vai definir os valores possíveis de S. Tá? Essa aqui é a chamada equação inicial. Tá? Equação inicial. Tá? Que vai determinar os valores de S. Tá? São dois, né? Eu tenho uma equação algébrica de segunda ordem, tá? E cuja solução é S igual a menos 2 e S igual a menos 1. Então, são duas soluções. S igual a menos 2 e S igual a menos 1. Eu tenho que olhar cada um desses casos separadamente. E a solução geral da equação diferencial vai ser a série obtida a partir desse valor de S, mais a série obtida a partir desse outro valor de S, S igual a menos 1. Tá? Então, vamos começar com S igual a menos 1 e vamos ver o que a gente consegue. Tá? Então, para S igual a menos 1, vou colocar assim, para S igual a menos 1, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu só deixar destacado, tá? Para S igual a menos 1. Então, a gente tem o seguinte, né? A gente pode olhar agora para o nosso quadro com o valor, lembrando do valor de S igual a menos 1, tá? Então, agora, olhando para essa potência aqui, tá? Então a gente tem o seguinte, a gente vai ter S igual a menos 1, e aí a gente olha para esse primeiro coeficiente aqui. Se S for igual a menos 1, esse cara dá zero, né? S igual a menos 1, esse outro vai dar zero, e aí e vai sobrar só esse termo. Então, no final das contas, eu vou ter essa coluna aqui está me dizendo que 2 a 1 é igual a zero, né? Então, vamos só fazer aqui um detalhe para não confundir. Então, nesse termo aqui, x, então agora a potência, vou colocar assim, a potência x, s mais 1, vai ser igual a
x elevado a zero, né? O que ela vai trazer, né? Se a gente olhar aqui na nossa coluna, a gente vai ter, vamos colocar aqui, s mais 1 a 1, tá? 4, né, mais 4 vezes s mais 1 a 1 e mais 2 a 1. Isso tudo tem que ser igual a zero. Mas agora o s é igual a menos 1, então isso aqui é zero. O s é igual a menos 1, isso aqui é zero. E aí significa que 2 a 1 é igual a zero, ou seja, a1 é igual a zero. Tá? Então já tem um resultado aqui. Tá? O meu A1, o segundo termo da série, né? Então tem A0, A1. O A1 é zero, tá? Para esse valor da minha equação inicial, S igual a menos 1. Tá? Agora, se eu olhar para a enésima potência aqui do meu quadro, tá? Eu posso olhar para o S mais 2, mas vamos logo para o termo geral, que é esse aqui. Tá? Vamos escrever primeiro ele, tá? Sem levar em conta o valor de S, a gente usa o valor de S e encontra a equação para o AN. Tá? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, N mais S, deixa eu copiar, que fica mais rápido, né? Mais fácil. Então, vai ser esse termo, tá? Tá? É esse termo, mais o segundo termo, que é 4n mais S vezes AN, tá? Mais o terceiro termo, que é AN menos 2, tá? Esse eu escrevo aqui, AN menos 2, e mais o último termo, que é 2AN. Então, mais 2AN. Isso tudo é igual a zero. Ah, então, só para registrar aqui, isso aqui é a potência x elevado a n mais s. Mas agora o s é igual a menos 1, então isso aqui, na verdade, é n menos 1. Tá? Então, se eu colocar n igual a menos 1, esse termo vai ficar s menos 1. Opa, perdão, não é n menos 1, é s igual a menos 1. Então, esse aqui vai ficar n menos 1. Aqui vai ficar n menos 2, AN, mais 4, n menos 1, AN, mais AN menos 2, mais 2AN, tá? Igual a zero. Tá? Então, aí eu já tenho uma relação entre o termo AN e o termo AN menos 2. Isso aqui está com cara de relação de recorrência, tá? Mas a gente pode melhorar isso aqui, né? Colocar o AN em evidência. Se eu fizer isso, né? Vou colocar o AN em evidência. Se eu fizer isso, deixa eu só aumentar aqui, deixar mais centralizado. O AN em evidência, eu vou ter esse 2 que está aqui, tá? Por exemplo. Então, tem o 2 mais esse 4n menos 1, 4n menos 1, mais n menos 1 vezes n menos 2, tá? E isso aqui é igual, vamos passar o AN menos 2 para o outro lado, isso aqui é menos AN menos 2. Então, colocando o AN em evidência, é esse termo que eu tenho aqui entre chaves, tá? Agora, a gente pode simplificar um pouco mais essa expressão. Então, eu tenho AN em evidência, 2 mais, eu posso colocar o n-1 em evidência, n-1 em evidência, aí eu tenho 4 mais n-2. Tá? Isso aqui é igual a menos a n-2. Tá? Então, aqui eu tenho a n, 2 mais n-1, 2 mais n, tá? Que sobrou aqui dentro, igual a menos a n menos 2. Tá? Isso. Bom, isso aqui é a n, 2 mais, fica 2n, né? Fazendo abrindo tudo aqui, fica 2n mais n ao quadrado menos 2 menos n. Tá? Isso aqui é igual a menos a n menos 2. Vai fazendo a continha aqui, esse cancela com esse,
vai tirar um desse a partir desse, então isso fica AN, N ao quadrado, mais N, tá? Fica bem simplificado aqui, isso aqui tudo igual a menos AN menos 2, tá? Então vai ficar AN, e aqui dentro eu vou ter N mais 1. Tá? Se eu quiser, eu posso escrever desse jeito. Isso aqui é tudo igual a N menos 2. Tá? Então, por fim, eu tenho que o termo AN é igual a menos 1 sobre N mais 1 vezes o termo AN menos 2. Tá? Então, eu posso sempre determinar um termo duas vezes acima, né, pelo termo duas vezes abaixo. Né? Então, por exemplo, se eu tiver n igual a 2, eu tenho A2 igual a um número vezes A0. Então, consigo determinar o A2 a partir do A0. Tá? Vamos ver como é que essa regra funciona. Tá? Vamos escrever, só deixar ela destacada, a minha relação de recorrência para a primeira parte da série, né? Para o S igual a menos 1. Então, o AN tem esse valor para S igual a menos 1, né? Para o primeiro valor da minha equação inicial. Agora vamos explorar essa relação de recorrência e vamos ver se a gente consegue montar a série, né? Para esse primeiro termo da equação inicial. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar o n igual a 2. Tá? Então o n igual a 2. N igual a 2. Tá? Eu vou ter A2 igual a menos 1, 2, 2 mais 1. Tá? Isso é a fração que está multiplicando. Vezes A0. Tá? Então isso aqui é igual a menos 1 sexto, né? Que é 1 sobre 3 fatorial vezes A0. Tá? Então, o termo A2 está determinado pelo primeiro termo, pelo termo A0. Tá? Agora vamos pegar n igual a 3. Eu vou ter A3 igual a menos 1 sobre 3 vezes 3 mais 1. E aqui eu vou ter A1, né? Que é n menos 2. Quando n for igual a 3, vai dar 3 menos 2, que vai dar 1. Então, é A1. Mas eu sei que o A1 é 0, né? Daqui em cima, né? Vamos voltar aqui em cima rapidamente. A gente sabe que o A1 é 0 pela minha condição aqui, né? De que essa primeira coluna tem que ser igual a 0, né? Como todas as outras, para que a equação seja satisfeita, a equação diferencial seja satisfeita. Então, a gente já sabe que o A1 é 0, então isso aqui vai ser igual a 0. Tá? Então, o A3 já é 0. Aqui eu já posso desconfiar que os termos ímpares vão dar 0, tá? Mas é só uma desconfiança por enquanto. Vamos olhar mais alguns termos. N igual a 4. Tá? Aí eu vou ter A4 igual a menos 1 sobre 4, 4 mais 1. E aqui eu vou ter A2. Tá? Então, isso aqui é igual a... isso aqui é igual a 4, vai dar 4 vezes 5, né? Então, isso aqui vai ser menos 1 sobre 4 vezes 5, A2. Mas o A2, por sua vez, é menos 1 sobre 3 fatorial A0. Tá? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre... isso aqui vai dar 5 fatorial, né? Esse termo que está aqui embaixo, ele é como se fosse 5 fatorial, tá? Vezes o A0. Tá? Então, de novo, vamos voltar aqui em cima. Ó. O A2, em termos de A0, ok, diferente de 0. O A3 deu 0. O A4, em termos do A0. Tá? Então, os termos pares, eles estão todos relacionados a A0. Os termos ímpares, eles estão zerando. Pelo menos o primeiro zerou. Ok, agora vamos para o outro termo. Tá? Vamos olhar para mais um valor de n. N igual a 5. Tá? Então, eu vou ter A5 igual a menos 1 sobre 5, 5 mais 1. E aqui, A3. Tá? Mas o A3 é 0, como a gente viu, então o A5 também vai ser 0. Tá? Então, pessoal, aqui a gente já pode bater o martelo. A gente pode até escrever mais um, tá, para o par, mas a gente já pode aqui verificar, você pode verificar para mais termos, que os termos ímpares vão ser 0. Tá? Todos os termos ímpares dessa série. Agora, para o n igual a 6, tá? O que eu tenho? Eu tenho A6 igual a menos 1 sobre 6,
6 mais 1 aqui embaixo, que aqui eu tenho A4. Então, isso aqui vai ser menos 1 sobre 6 vezes 7 vezes 1 sobre 5 fatorial a zero, né? Estou substituindo quem é A4. Isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre 7 fatorial a zero. Tá? De novo, n par está relacionado sempre com 1 a 0. Tá? Então, agora a gente já tem, eu acho que termos suficientes aqui, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, para formar a nossa série. Tá? Para S igual a 1. Então, para S igual a menos 1, perdão, para S igual a menos 1, como é que é a nossa série? A nossa série originalmente era y de x igual a soma de n igual a 0 até o infinito de an x elevado a n mais s. Agora s é igual a menos 1, então o y de x é igual a soma de n igual a 0 até o infinito de an x n menos 1. Tá? Então é essa série agora que eu vou construir. Então, eu já tenho os coeficientes, né? Então, y de x vai ser um a0, n igual a 0, né? X elevado a menos 1, mais a1 elevado a x elevado a 0, né? Então, vai dar 1, mais a2, x, né? Mais a3, x ao quadrado, mais a4, x ao cubo, mais a5, x à quarta, mais, se você quiser, a6, x à quinta, tá? E assim por diante. Tá? Mas agora eu sei, eu tenho já os resultados usando a minha relação de recorrência, né? Eu já posso zerar vários termos dessa série. Vamos lá. O A1 a gente sabe que é zero, tá? O A3 a gente sabe que é zero, o A5 a gente sabe que é zero e todos os ímpares na sequência, tá? Só vai sobrar o termo A0, né, como um termo, um coeficiente livre, né, um coeficiente que é uma constante que vai ser determinada pelas condições iniciais, né, pelas condições iniciais da minha equação diferencial, tá, do sistema que eu estou tratando. Então vai sobrar só os pares, né, só os coeficientes pares, né, vão ser potências ímpares, mas os coeficientes são pares, tá? O índice par, né, é isso que eu quero dizer. Então, deixa eu só reescrever aqui, vai ser A0, x elevado a menos 1, mais A2, x, né, x elevado a 1, mais A4, x elevado ao cubo, mais A6, x elevado a 7. Tá? Para deixar essa série parecida com uma equação que eu conheça, bom, primeiro antes disso, vamos escrever os nossos coeficientes, né? O A0 é um índice livre, né? Então ele vai ficar aqui, A0, x elevado a menos 1, mais o A2. Agora vamos olhar quem é o A2. O A2, pessoal, é menos 1 sobre 3 fatorial vezes A0. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui, é menos 1 sobre 3 fatorial vezes A0, né? Vezes a sua potência, que é x. Tá? Agora o A4 vai ser mais 1 sobre 5 fatorial A0, x elevado ao cubo. Mais, menos, né? Uma série alternada, menos 1 sobre 7 fatorial, que é o A6, A0, x elevado a 7. Tá? Sétima potência. Perdão, a quinta potência, né? Eu coloquei 7 aqui por... aqui em cima também tem... Esqueci aqui, pessoal. Aqui é x elevado a quinta, né? Tava pensando em outro termo e já escrevi x elevado a 7, tá? Perdão aqui. Deixa eu só apagar aqui. X elevado a quinta. Tá? Agora tá certo. Tá? Você pode seguir com essa série, escrever mais termos para você se sentir seguro do que você está fazendo, de que ela é uma série desse tipo, uma série alternada. Tá? Para deixar isso aqui parecido com uma série que eu conheça, uma série que está tabelada, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o A0, né, em evidência, ele já aparece em todos os termos, mas eu também vou colocar o x elevado a menos 2 em evidência. Olha só o que vai acontecer. Se eu coloco o x a menos 2 em evidência, aqui vai aparecer um x no primeiro termo, depois vai aparecer 1 sobre 3 fatorial x ao cubo,
tá? Para dar conta deste x a menos 2 que eu coloquei em evidência, mais 1 sobre 5 fatorial, x elevado à quinta, menos 1 sobre 7 fatorial, x elevado a, aqui elevado a 7, tá? Porque eu coloquei o x a menos 2 em evidência, agora sim. Tá? E aí, pessoal, se vocês lembrarem da tabela de expansões de vocês, eu nem estou colocando os 3 pontinhos aqui, eu deveria ter colocado, mais 3 pontinhos, mais o restante. Vocês podem identificar essa série que está aqui entre chaves como sendo a série do seno de x. Tá? Você pode olhar na sua tabela preferida, isso que está entre colchetes, entre chaves aqui, é a própria função seno de x. Portanto, a primeira solução da minha equação diferencial é y de x igual a a0 sobre x quadrado vezes seno de x. Tá? Essa é a minha primeira equação que está relacionada, né, que está correspondendo ao valor s igual a menos 1 da minha equação inicial. Tá? Então, está aqui a nossa primeira solução. Tá? Muito bem, já resolvemos uma boa parte do problema. Mas veja, o problema não está resolvido ainda por completo, porque se vocês lembrarem, vamos voltar aqui em cima, quando a gente obteve a equação inicial, aqui, vocês estão vendo que a equação inicial tem dois valores possíveis. Então, são duas séries possíveis que podem ser solução da minha equação diferencial. Eu já encontrei para S igual a menos 1, agora falta encontrar para S igual a menos 2. Mas veja, o processo é exatamente o mesmo. Tá? Realize o mesmo processo, né? Você tem que sempre levar em conta o que eu tenho aqui no meu quadro, né? O meu quadro aqui está escrito para qualquer valor de S a princípio, né? Então você vai usar ele como referência, tanto para S igual a menos 1 quanto para S igual a menos 2. Agora, na próxima parte da resolução do problema, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz para S igual a menos 1, só que agora levando em conta o valor S igual a menos 2, tá? Isso está descrito nas notas de aula, pessoal, está bem detalhado lá, para S igual a menos 2, mas eu não vou fazer aqui, tá? Então fica como um exercício, tá? No caso de S igual a menos 2, a solução que você vai encontrar é essa aqui, ó. Vou só colocar aqui para a gente completar o problema. Então, se você fizer o mesmo processo que eu fiz agora para S igual a menos 1, você repetir ele para S igual a menos 2, você vai encontrar que y de x é igual a 0 x quadrado cosseno de x. Tá? Aqui, pessoal, eu estou escrevendo esse A0, mas ele não necessariamente é o mesmo A0 da série anterior, tá? Então, na verdade, aqui eu deveria estar escrevendo um outro índice, né? Porque é uma outra série, né? Uma outra série. Então, eu posso escrever, por exemplo, vamos usar um B0 aqui, tá? Que é uma outra série, né? Para um outro valor da minha equação inicial. Então, essa aqui é a minha outra solução independente, para S igual a menos 2. E como é que fica a solução do problema? Bom, a solução do problema é a combinação linear dessas duas, né? Então, a solução geral y de x, ela vai ser a solução y quando S é igual a menos 1, mais a solução, vou colocar y de x, né? A solução y de x quando S é igual a menos 2. Tá? Então, basta somar essas duas soluções que eu tenho aí. Tá? Então, vai ficar 1 sobre x quadrado, colocando em evidência, aqui vai ficar 1 a 0 seno de x, mais 1b0 cosseno de x. Tá? Então, está aí a solução do meu problema, utilizando o método de Frobenius. Tá? Dá para resolver por outros métodos? Sim, dá para resolver, mas esse aqui é uma chance da gente ilustrar o método. Tá? Tem outros exemplos nas notas de aula, tá, pessoal? Esse tipo de solução, esse tipo de método de resolver equações diferenciais é algo que vem da prática, tá? Você vai resolvendo vários casos, tá? Onde você, dependendo da sua equação diferencial, a relação de recorrência pode ser bem complicada para obter, mas aí você tem que ver, né? Se o método é muito complicado, se o método leva a uma equação inicial muito complicada ou
relações de recorrência muito complicadas, talvez não valha a pena utilizar. Mas em muitos casos ele aparece como um método interessante para resolver equações diferenciais ordinárias, tá? É o método de Frobenius, a gente ilustrou ele num caso específico, e ele é, como a gente já falou, só para finalizar aqui, ele é uma generalização do método de séries de potências, onde agora eu posso considerar potências negativas e potências fracionárias também, tá? Então, vou ficar por aqui. Continuem esse estudo do método de Frobenius a partir das notas de aula. Lá você vai encontrar outros exemplos e a gente pode discutir as dúvidas na nosso encontro 5, ok? Então, vou ficar por aqui. Até mais.